Você já imaginou como seria ver milhões de titãs gigantescos marchando implacavelmente pela Terra, esmagando tudo em seu caminho? Um cenário apocalíptico quase inimaginável, não é? E no entanto, esse foi o destino terrível que quase se abateu sobre o mundo no anime Ataque a um Titã, o Estrondo, um evento sem precedentes na história da humanidade ficcional. Como tudo começou e o que levou a tamanha catástrofe. Esta é a história épica por trás do Estrondo que você não pode perder. Remontemos aos primeiros capítulos, quando a humanidade vivia confinada atrás de enormes muralhas concêntricas, ameaçada por titãs gigantescos e aparentemente irracionais. Pouco se sabia sobre a verdadeira natureza desses seres assustadores ou sua origem. A própria existência das muralhas era um mistério profundo, até que um incidente chocante revelou uma verdade ainda mais perturbadora. As muralhas eram na verdade feitas de milhões de titãs colossais endurecidos, apenas esperando para serem libertados. Essa revelação lançou uma nova luz sobre a chamada dissuasão do Estrondo, a ameaça existencial de que, se a ilha de Paradis fosse atacada, todos esses titãs seriam soltos para esmagar a vida na Terra. Por mais de um século, essa doutrina manteve os inimigos de Eldia à distância, mas os motivos por trás dela eram um segredo bem guardado. Ao longo da história, descobrimos que o antigo rei Karl Fritz, em um ato controverso, ergueu as muralhas e emitiu o ultimato do Estrondo como uma ameaça vazia. Na verdade, ele fez um voto de renúncia à guerra místico, garantindo que nenhum de seus sucessores usaria o temível poder do Titã Fundador como uma arma. Essa era uma tentativa desesperada de permitir que Eldia vivesse em relativa paz antes que a retribuição finalmente chegasse, como ele acreditava que um dia aconteceria. Por décadas, essa ameaça fantasma dissuadiu qualquer ação contra Paradis. Mas eventualmente, o equilíbrio precário se desfez quando Marley começou a treinar uma unidade de guerreiros eldianos para infiltrar as muralhas. Em meio a esse jogo de xadrez mortal, Grisha Jagger, um restauracionista eldiano, roubou inexplicavelmente o poder do Titã de ataque, permitindo que ele vislumbrasse visões perturbadoras do futuro, incluindo o apocalíptico estrondoso desencadeado por seu próprio filho, Eren. À medida que a história avança, as peças finalmente se movem para o inevitável confronto quando Eren Jagger obtém o Titã Fundador, o mais poderoso de todos. Apesar de advertências sombrias de ambos os lados sobre o perigo do Estrondo, Eren segue um caminho sombrio de destruição aparentemente imotivada. Sua determinação é reforçada por flashes de um futuro distante onde ele verdadeiramente desencadeia o Estrondoso, massacrando 80% da humanidade. Em um momento crítico, Eren convoca Ymir Fritz, a fundadora escravizada dos Titãs, e a persuade a quebrar os grilhões de sua servidão. Com esse ato simbólico de liberdade, Ymir empresta seu poder a Eren, permitindo que ele endureça as muralhas e libere os Titãs colossais para cumprir seu destino apocalíptico. O que se segue é uma destruição sem precedentes quando uma maré interminável de titãs começa a marchar pelo mundo. Cidades inteiras são reduzidas a ruínas quando os pés colossos esmagam tudo em seu caminho. Apesar dos esforços heróicos dos aliados de Eren e das Nações Unidas de todo o mundo, nada parece capaz de deter o avanço implacável do Estrondo. Em meio à carnificina, revelações chocantes vêm à tona. Eren admite antecipadamente que sua vitória é apenas temporária, prevendo seu próprio fim prematuro. Ele também vislumbra o papel crucial de Mikasa Ackerman no destino final do poder dos Titãs. Em uma reviravolta trágica, Mikasa é forçada a confrontar seus sentimentos mais profundos ao matar o próprio Eren, livrando Ymir de sua eterna servidão e encerrando o Estrondo. Quando a poeira finalmente assenta, o mundo jaz em ruínas, com apenas uma fração sombria da humanidade sobrando. No entanto, as sementes da esperança são plantadas quando Marley estende um ramo de oliveira diplomático para a ilha de Paradis. Apesar do custo incalculável de vidas, o futuro permanece incerto. Então, o que você acha que virá a seguir para os poucos sobreviventes desse apocalipse titânico? A reconciliação é possível depois de tanta destruição sem sentido? Ou a humanidade está fadada a repetir seus erros trágicos? A resposta pode muito bem moldar o destino de toda a raça humana nesse mundo ficcional épico.